Senhor Jesus, Senhor, ainda te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo encerramento de mais uma série do nosso alimento diário. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos alimentou com palavras, Senhor, de vida, de edificação, de alinhamento, de encorajamento, de exortação e palavras de transformação. Cremos, Senhor, que nenhum de nós neste dia, Senhor, nos encontramos os mesmos, ó Senhor, de 6 meses atrás, quando demos início à leitura desta série. Nós cremos que o Senhor avançou em nós, cremos que o Senhor avançou na igreja, cremos que o Senhor, produziu mais na tua igreja, produziu mais em nós. Senhor, nós somos gratos nessa manhã por isso. Senhor, estamos encerrando hoje, Senhor, Senhor, esta série, que essas palavras não tenham sido, Senhor, apenas palavras faladas, mas que tenham sido, Senhor, palavras que entraram para dentro de nós, operaram em nós, trabalharam em nós, Senhor, e nos têm levado a avançar, Senhor. Crendo ainda no teu cuidado, crendo ainda, Senhor, na tua provisão, nós te agradecemos por cada porção que nós temos recebido. Senhor, cremos que essa nova série que daremos início, Senhor, dentro do Senhor do Evangelho de João, Senhor, o teu desejo nos levar sendo o teu desejo nos levar para o alto, Senhor, para contemplarmos, Senhor, a tua glória, vermos como o Senhor vê, Senhor, voarmos, Senhor, com asas de águia, Senhor, e sairmos, Senhor, dessa esfera terrena, da esfera das corrupções, da esfera, Senhor, das mentiras, da esfera dos enganos, Senhor, e subirmos, Senhor, para onde o Senhor está, subirmos para o terceiro céu, onde é o nosso lugar é no terceiro céu, o nosso lugar é junto do Senhor, Senhor, por isso, Senhor, nós te louvamos nessa manhã, seja abençoando essa comunhão, fala conosco, Senhor, dispensa a nós o teu falar, usa do teu Espírito, Senhor, e que cada um de nós, Senhor, sejamos, Senhor, alimentados, fortalecidos, sejamos, Senhor, revigorados, sejamos, Senhor Jesus, Senhor, tenhamos o sentimento, Senhor, de que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, te agradecemos mais uma vez, obrigado pela tua palavra. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, graças a Deus, porque nós estamos, irmãos, encerrando hoje o nosso estudo da Epístola aos Colossenses. Nós vimos esta série do alimento diário, aqui, durante 6 meses, que tem como título central, Cristo, o centro conector da obra de Deus. Foram 6 meses vendo Colossenses, foram 6 meses vendo o sentimento de Paulo ao escrever aos Colossenses, aos irmãos em Colossos, e nesse encerramento, não poderia ser diferente, em que o Senhor trouxe para nós, principalmente na leitura do sábado e do domingo, o fechamento dessa série, com uma linda história de amor. Vemos na epístola de Paulo a Filemon, uma demonstração de um amor que não é humano. Nós vemos ali, e nós vamos ver nessa manhã, uma história de amor sendo contada, irmãos, que supera qualquer relacionamento na esfera humana. Paulo, quando ele escreveu Colossenses, ele já estava preso em Roma, na sua primeira prisão. É bom os irmãos saberem que Paulo foi preso por 2 vezes. A primeira prisão ele foi preso por causa da perseguição dos religiosos. Ele foi preso por causa da palavra e do testemunho. E ele ficou em Roma, na cidade de Roma, preso numa prisão domiciliar. Não era uma prisão compartilhada com outros presos, mas ele ficou em uma casa que ele alugara, e ali ele era guardado, escoltado pela guarda pretoriana, mas também ele recebia visitas constantes. Quem quisesse visitá-lo teria
tinha total acesso a Paulo. Depois disso ele foi solto, aí veio a segunda prisão, não prisão, não por causa da palavra, mas aí ele já foi preso, ele já foi levado ao cativeiro dos calabouços da prisão romana, provavelmente a prisão, uma das mais fortificadas da época, que se chamava prisão Mamertina em Roma. Ele ficava preso num calabouço sujo, frio, úmido, e ali ele adquiriu várias doenças, ali ele ficou muito debilitado, dali ele saiu para o seu martírio, de onde ele foi executado, Então, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele escreveu na sua primeira prisão, ano de, provavelmente, 64 depois de Cristo. Nesse mesmo ano, nesta mesma prisão, ele escreveu a carta aos Efésios. Nesta mesma prisão, neste mesmo ano, ele escreveu a carta aos Colossenses. Neste mesmo ano, nessa mesma prisão, ele escreveu a carta, a epístola aos Filipenses. E nesse mesmo ano, nessa mesma prisão, ele escreveu sua carta endereçada a Filemon. Gálatas, ele escreve bem antes. Após a sua primeira viagem na região da Galácia, ele estava em Corinto, ano de 54 depois de Cristo. Então, Gálatas foi escrito, dentre as epístolas de Paulo, Gálatas foi a única que foi escrito em ano separado, 10 anos antes. Então, Paulo, ao escrever a Filemon, Paulo ele expõe todo o sentimento que Deus havia trabalhado no coração dele durante todos esses anos de ministério. Nós precisamos entender o seguinte, irmãos, esse Paulo que escreve a Filemon era o Paulo já maduro, já era o Paulo trabalhado, já era o Paulo transformado, já era o Paulo em que a obra, a vida de Deus entrou nele e concluiu e fez essa obra dia a dia, passo a passo. Quando ele escreve aos Coríntios, ele fala que nós somos transformados de glória em glória. Então este Paulo que escreveu a Filemon não era, entre aspas, o mesmo Paulo da primeira viagem missionária. O Paulo da primeira viagem missionária era um Paulo duro, era um Paulo que não tinha paciência, sem paciência, a ponto de dispensar o jovem João Marcos que os acompanhara na primeira viagem missionária. Nós vemos, irmãos, tanto em um quanto em outro, como que Deus é capaz de trabalhar na vida do homem, desde que esse homem abra o coração para Ele. Não tem homem que não seja trabalhado pela vida de Deus, desde que esse homem abra o seu coração e receba este trabalhar do Senhor. Então não há impossível para Deus, não há impossível para a palavra, não há nada impossível para a obra, porque ele, ao escrever aos Filipenses, ele fala que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Então creia nisso, permaneça firme, porque a obra que Deus começou em você, Ele vai concluí-la. Por mais que você olhe para você e você até desanime, obrigado, irmão. Por mais que você olhe para Ele e até desanime, você precisa crer, e você precisa permanecer, e você precisa continuar invocando o nome do Senhor. Não desanime de você mesmo, não desista de você mesmo. O primeiro a crer na transformação, que Deus pode fazer transformação em você, é você mesmo. Se você não crê, como que você vai querer que os outros creem que Deus pode fazer a obra na sua vida? E se você não crê nem na transformação de Deus na sua vida, como que você vai crer na transformação de Deus na vida dos outros? Então, nós precisamos ver desta forma. E foram 6 meses de muita palavra. 6 meses de mensagem, 6 meses de imersão, 6 meses de revelações. Irmãos, quão grande é o nosso Deus. Quão maravilhoso é o nosso Deus, porque Ele tem falado conosco. Então, eu creio, irmãos, do fundo do meu coração, que nenhum de nós é o mesmo daquele dia que nós começamos a desfrutar da primeira mensagem desta série. Algo aconteceu, irmãos. Deus avançou um pouco em nós. Deus avançou em nós, eu creio nisso. E Ele continuará avançando em nós até a sua volta. Amém? Abra comigo Filemon, capítulo único. Tá? Filemon é capítulo único. Está lá depois de Timóteo, Tito.
Filemão, capítulo único, versículo 1. Senhor Jesus, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e, agora, até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, agora, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e, com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te fez alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima meu coração em Cristo. Certo, como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Esta carta é uma das cartas mais profundas quando se fala de relacionamento humano. Paulo escreve a Filemão. Quem era Paulo? Paulo, irmãos, depois de Jesus, foi o maior homem que pisou nesta terra. Depois de Cristo, foi o maior homem que andou, caminhou por essa terra, junto com Moisés no Antigo Testamento. Paulo foi totalmente usado por Deus, escreveu 14 livros entre epístolas do Novo Testamento, mais da metade do Novo Testamento da sua Bíblia de autoria de Paulo, contando Hebreus, que nós cremos que foi Paulo que escreveu Hebreus. Paulo, apóstolo de Cristo, servo de Cristo. Paulo teve um encontro com Cristo, irmãos. Além do caminho para Damasco, Paulo teve um encontro com Cristo no terceiro céu. 2 Coríntios capítulo 12, ele fala que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Nunca, além de João, nunca houve um homem que teve essa experiência. Agora olha Paulo, o calibre de Paulo. Ele estava preso. Só que Paulo precisava, ele tinha um maior cuidado, Paulo tinha maior preocupação, não consigo mesmo, irmãos. Paulo nunca pensou em si mesmo.
A maior preocupação de Paulo estava com as igrejas, com os irmãos. Paulo amava os irmãos. Paulo amava estar junto dos irmãos. A igreja era a família de Paulo. Por isso que ele escreve aos Efésios que nós somos da família de Deus. Paulo, ele amava estar na presença dos irmãos. Paulo amava estar ali junto na comunhão com os irmãos. E Paulo tinha em Colossos um cooperador, Filemon. Você precisa entender que Filemon morava em Colossos. Filemon era um presbítero de Colossos. Então, quando Paulo escreve aos Colossenses, Filemon também recebeu essa palavra aos Colossenses. Entendeu? Porque ele, além de morar em Colossenses, além dele morar em Colossos, além dele reunir em Colossos, ele era um presbítero de Colossos. Então a epístola aos Colossenses, que foi escrito para a igreja, ele a recebeu de forma completa. Só que tinha uma questão particular, tinha uma questão íntima que Deus precisava tratar com Filemon. E usa Paulo para escrever uma epístola individual a Filemon. Quando se fala de epístola individual endereçado à pessoa, temos epístolas endereçado às igrejas. Só que temos epístolas endereçado às pessoas. Você vê Filemon, você vê endereçado a Tito, você vê endereçado a Timóteo. Então, todas essas epístolas é cunho pessoal, é para a pessoa. E Paulo amava Filemon. Então, Paulo precisava tratar de um assunto muito sério com Filemon. Eu gostaria que você acompanhasse, irmãos, e entrasse nessa palavra juntamente comigo. Essa palavra é uma palavra muito profunda, nós não podemos permitir que ela passe despercebida por nós. Cada versículo é uma riqueza, cada versículo é um emanar do amor de Deus fluindo como um rio, alcançando todos nós. Então Filemon era companheiro de Paulo, muito amado. Paulo amava Filemon. Filemon cuidava da igreja, Filemon cooperava com Paulo na obra, e Paulo precisou ajudar Filemon. Ajudar no amor. Nunca rejeite a ajuda, irmãos, daqueles que são usados por Deus, daqueles que são enviados por Deus, daqueles que servem a Deus. Nunca rejeite a ajuda, irmão, daqueles que visam a edificação da igreja, que visam a transformação de cada um de nós. Todas as palavras são palavras de edificação. Então, ele começa escrevendo Paulo, versículo 1, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo. Timóteo estava com Paulo, quando Paulo escreveu. Ao amado Filemon, também nosso companheiro. Paulo lembrou a Filemon, qual que é o significado de nome Filemon, você sabe, no grego? Sabe o significado? Aquele que beija. Então, visto do significado desse nome, Filemon era alguém amoroso. Entendeu? E Paulo, quando escreve, fala ao amado Filemon, também nosso colaborador. E a irmã Áfia, provavelmente esposa de Filemon, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, provavelmente filho de Filemon. Então aqui nós vemos, irmãos, uma situação na esfera familiar. Porque o que acontece? Para você entender. Nós vimos aqui falar do nome Onésimo, que Paulo estava enviando novamente, Paulo estava mandando novamente para casa. Mas você sabe quem que era Onésimo? Naquela época, irmãos, Flávio começou a falar sobre isso ontem, naquela época era normal as pessoas terem escravos. Aí você agora vai se escandalizar, um irmão da igreja, um presbítero, tinha escravo. Era normal, era a cultura da época. Escravos esses de conquistas, de batalhas, ou seja,
um exército de uma região invadia a outra região, e aqueles que foram vencidos se tornavam escravos. Lembra quando Paulo fala a respeito de Cristo sendo o nosso general, que ele triunfa, que nos conduz em triunfo? Então, ou seja, a conquista de um reino, de um terreno, de uma cidade, de um lugar. Então, ou seja, quando eles entravam e venciam a batalha por aquela cidade, os vencidos se tornavam escravos. Era uma recompensa de batalha. Então, Filemon tinha um escravo. Não vamos falar que ele tinha apenas um, mas a Bíblia cita um. Talvez ele tinha mais. Esse escravo se chamava Onésimo. O significado do nome Onésimo todos sabem. Proveitoso e útil. Nome comum entre os escravos. Entendeu? Nome comum. Por quê? Porque se você fosse comprar um escravo, ou ter um escravo, e já olhasse e falar o nome dele é Filemon, você já sabia. Ó, ele é útil e ele é proveitoso, então ele não é preguiçoso. Ele vai me servir bem. Ele vai ser bastante útil na minha casa, entendeu? Então, Onésimo era um escravo de Filemon. Só que, em algum momento da vida, a Bíblia não fala o que, e a Bíblia não cita quanto, mas a Bíblia cita que Onésimo, que era um escravo, ele defraudou o seu senhor Filemon. E de acordo com a justiça romana da época, um escravo que roubasse o seu senhor, ele poderia até ser morto. Era uma sentença, era um resultado de estar defraudando, do roubo. Então, em algum determinado momento, a Bíblia, repito, não fala o que e não fala quanto foi, mas Onésimo, rouba Filemon. Talvez Filemon gostava de Onésimo. Por mais que fosse um escravo, talvez Filemon tinha um sentimento por Onésimo. Mas isso trouxe a esse homem uma grande decepção. Ele ficou muito decepcionado, por quê? Aquele escravo que até era escravo, mas eu gostava, ele pega e me defrauda, ele me rouba. Então Onésimo, depois de roubar, depois de defraudar, o que ele faz? Ele foge. Tantos lugares para Onésimo ir. Tantos lugares para Onésimo ir se esconder. Tantos lugares para Onésimo fugir. Onésimo foi para Roma. Onésimo chega em Roma, e quem estava em Roma? Paulo. Irmãos, nós que cremos em Senhor, nós nunca usamos a palavra acaso ou destino. Aí você, foi obra do acaso? Não. Foi obra do destino? Não, irmãos, quem crê em Deus, não existe esse negócio de acaso. Não existe esse negócio de sorte e azar. Quem crê em Cristo, existe aquele que encabeça todas as coisas. E sob esse que encabeça, está todas as coisas. E é Ele que determina o sim ou não. Nós que cremos no Senhor, irmãos, cremos que toda a nossa vida, mesmo antes de você se converter, estava debaixo dos arranjos do Senhor. Ele te guardou, Ele te conduziu, Ele te protegeu, Ele te livrou de muitas coisas, embora te deixou passar por muitas. Mas tudo isso visando a salvação da sua alma, a salvação do seu espírito e a minha salvação. Então Onésimo chega aonde? Em Roma, tanto lugar para Onésimo ir. Irmãos, você tinha tanto lugar para você ir. Você tinha o mundo inteiro para você ir. Aí um dia a palavra de Deus chega em você. Aí um dia o Senhor te encontra. Aí um dia alguém prega o evangelho para você e você é salvo.
Irmãos, para Deus não existe acaso. Tudo está debaixo da soberania e do controle dele. Nós cremos nisso. Onésimo chega em Roma, Rodrigo. Talvez, irmãos, eu creio dessa forma. Onésimo ouviu falar que tinha um homem que falava de Deus para as pessoas. Ou, em outras palavras, pregava o evangelho, certo? Então Onésimo penso dessa forma. Onésimo falou, talvez Onésimo, irmãos, estava se sentindo acusado. Talvez Onésimo estava se sentindo arrependido. Talvez Onésimo estava se sentindo, irmãos, aquela pior pessoa. Certo? E ele precisava de uma palavra que o fizesse mudar esse sentimento que ele estava sentindo. E ele ouviu que alguém, morando numa certa casa, no certo endereço, falava de Deus. Ou seja, deixa eu ver. Porque talvez ele queria até voltar. Mas por medo do castigo, ou até mesmo da morte, ele não volta. Deixa eu te falar um sentimento que eu tive ao ler essa epístola a Filemon. Ao ver essa epístola, irmãos, eu vi também, além da história de Paulo, Filemon e Onésimo, eu vi também, irmãos, a nossa história com Deus. Um dia eu e você fugimos por causa do pecado que nós cometemos. Um dia Adão escondeu atrás de uma árvore, porque pecou contra Deus. Um dia de vergonha o homem se escondeu. Porque se ele se apresenta como ele estava, o castigo viria, que era a morte. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. Mas também alguém um dia pagou um preço por nós, para que nós, como Onésimos, pudéssemos estar diante do nosso Senhor novamente, que é Deus. Eu vi essa história de Deus com o homem também nessa história de Onésimo. Não sei se você contemplou dessa forma também. Então, Onésimo chega e encontra Paulo. Irmãos, aí vai contar a história para Paulo. Eu acredito que Onésimo que procurou Paulo. Então encontrou, chegou, explicou a história, Paulo pregou o evangelho para Onésimo, vamos resumir. Só que contou um pouco da sua história. Irmãos, quando Paulo, imagina Paulo ouvindo isso. Peraí, você está falando de quem? Filemon de Colossos? É meu companheiro, é meu irmão amado. Eu imagino, irmãos, essa comunhão que eles tiveram. Então, Paulo precisa passar isso para Filemon. E ele faz o seguinte. Ele usa o versículo 3 agora, ele fala. Graça e paz. Paulo usa essas mesmas palavras em praticamente todas as suas epístolas. Ele usa em Romanos, ele usa em Coríntios, ele usa em Filipenses, ele usa em Colossenses. Ele sempre começa dessa forma. Por quê? Graça e paz. Mas principalmente com Filemon. Por que ele usa esse termo? Ele já estava mostrando para Filemon que o que viria ser tratado ou dito, Filemon só conseguiria absolver de forma correta mediante a graça. Se não é a graça, Filemon não teria a paz para receber Onésimo. A graça nos capacita, é a graça que nos capacita a perdoar, é a graça que nos capacita a pedir perdão, é a graça que nos capacita a vivermos uns com os outros. Abra comigo João 1, 16. João capítulo 1, versículo 16. João 1, 15 e 16. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Você e eu recebemos graça
sobre graça. E é essa graça que capacita o homem a se relacionar. É a graça que capacita o homem a viver um com o outro. É a graça que nos capacita como irmãos, estarmos neste mesmo lugar, ouvindo essa mesma palavra, seguindo o mesmo caminho. Se eu e você não dependemos da graça, nós não somos nada. Sem a graça, nós não somos nada. Sem a graça, você não tem paz. A paz não vem primeiro da graça, do que a graça. Ele nunca falou, procura em alguma parte na Bíblia ele falando paz e graça. Porque a ordem muda todas as coisas. Para você ter paz, meu irmão, primeiro você precisa tocar na graça de Cristo. Paulo estava falando com Filemão, Filemão, o que você vai ler daqui para frente? Se você não tocar na graça de Jesus, você não vai ter paz para receber essas palavras. Então nós precisamos depender da graça. Romanos capítulo 5, um pouquinho para frente aí. Romanos 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância. Irmãos, você recebeu a abundância da graça. Você não recebeu uma gracinha, como diz o irmão Dong. Tatá, lembra Tatá? 2017, fevereiro de 2017, o irmão Dong falando sobre a graça. Fomos tirados como tição do lago de fogo, Zacarias. Aí ele falava, não, pede a Deus uma gracinha. Pede a Deus uma graçona, porque isso aqui é uma graçona, irmãos. É abundância de graça. Um fala que nós temos recebido graça sobre graça. Agora Paulo vem e fala que nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A graça te permite a reinar em vida. A graça te leva a reinar hoje em vida. Irmãos, é a graça que nos faz reinar hoje. Irmãos, que maravilha. Louvamos ao Senhor pela graça que Ele ofereceu a nós. Versículo 20. Isso aqui é o que Paulo estava querendo mostrar para Filemão. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo estava falando para Filemão? Filemão, onde abundou o pecado de Onésimo contra você, a graça superabundou na sua vida. Não importa o que as pessoas fizeram com você, meu irmão. A graça superabundou nessa situação. A graça te capacita e me capacita. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Fala com o irmão que está do seu lado, superabundou a graça. Filemão, voltando para Filemão, então, Paulo prepara o coração de Filemão, porque se ele não tivesse sabedoria também, se ele já chegasse falando, meu irmão, ia ser um baque muito grande para Filemão. Porque Filemão estava traumatizado, Filemão estava com trauma do que aconteceu, tanto que nós vamos ver aqui que ele tinha perdido um dos 3 itens que compõem a fé cristã. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, fala o quê? Agora, porém, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3 itens são o tripé da nossa vida com o Senhor, da nossa vida espiritual. Só que Filemão tinha perdido uma parte, que era a esperança. Então Filemão estava como? Cambaleando para cair. Talvez ele tinha depositado em Onésimo grande esperança. E o fato de Onésimo ter falhado com ele, levou as esperanças de Filemão. Então Paulo prepara o coração de Filemão. E agora Paulo entra no versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Antes mesmo de Paulo escrever a carta, Paulo já orava por Filemão. Senhor Jesus. Versículo 5. Estando ciente, olha aqui, do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos.
Se 1 Coríntios 13 fala que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, o maior desses é o amor, você não vê Paulo falando da esperança de Filemon. Cadê a esperança de Filemon? Foi embora com Onésimo. A esperança que Filemon tinha, Onésimo levou embora, quando falhou com ele. Por isso que nós não podemos depositar nossa esperança nas pessoas. Não deposita a sua esperança em nada desta terra. Porque quando esta ou este, ou estes ou essas forem embora, a sua esperança vai junto. Certo? Qual que é a nossa esperança, Vaninha? A volta do Senhor. Essa é a nossa esperança. Então, Filemon deposita a esperança em Onésimo, Onésimo falha. E cadê a esperança de Filemon? Filemon era alguém, Vanusa, sem esperança. Esperança de quê? Talvez até mesmo da obra de Deus na vida daquela pessoa. Talvez Filemon pensasse em pregar o evangelho para ele, não sei. Mas por ele ver essa atitude, falou, acabou a minha esperança até mesmo dele ser salvo pelo Senhor um dia. Certo? Aí ele fala do amor e da fé. O amor, geralmente a fé, no viver cristão, entenda uma coisa. O primeiro item a ser gerado quando uma pessoa crê no Senhor é a fé. Certo? Porque a fé vem pelo ouvir. Depois a fé gera o amor. Uma vez que você tem fé, você aí é capaz de amar. Mas aqui mudou, inverteu. Aqui já fala o amor e da fé. Aí ele já fala o amor que procede da fé que você já tem. Entendeu? Porque se antes não tem fé, a fé precisa vir primeiro. Mas depois que a fé veio, aí o amor procede da fé. E ele fala do amor para com todos os santos. Paulo já tinha convicção disso aqui. Quando fala todos os santos, eram os irmãos. Eram os crentes, eram os que creram. Então, nós somos todos os santos, entendeu? Aí Paulo estava querendo chegar mais perto dele, falou, se você tem amor para com os irmãos, você também, futuramente aqui, você vai precisar ter amor com Onésimo. Porque amor você tem. Agora, você vai fazer distinção? Aí ele fala, no versículo 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Versículo 7, pois, irmão, tive grande alegria, olha, Paulo falando, eu tenho alegria com você, e conforto no teu amor, falando de novo do amor. Por que Paulo falou tanto do amor? Porque essa epístola é uma epístola de amor. E ele sabia que Filemon era um homem amável. E ele sabia que Filemon amava. E ele queria usar desse amor que Filemon tinha para com Onésimo. Filemon precisava aprender a amar Onésimo. Aí ele fala, conforto do teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo estava falando, Filemon, a igreja em Colossos, os irmãos estão sendo confortados porque você ama todos eles. Você ama todos, você não faz distinção. Mas agora está chegando mais um para você, viu? Eu quero que você o ame da mesma forma que você ama aquele irmão amável. Aí é a prova de fogo na nossa vida, meu irmão. Aí é o teste para mim e para você, se nós somos provados ou reprovados, aprovados ou reprovados. Versículo 8, agora ele entra no assunto. Eu imagino Filemon lendo. Oh, recebi uma carta de Paulo, que maravilha. Oh, Paulo escreveu para mim, pessoalmente, deixa eu ler que o negócio deve ser sério. Chama a esposa, porque citou o nome dela, esposinha, chega, filho, chega, vamos sentar, vamos ler isso aqui. Ele começa lendo do amor, sim, obrigado Paulo, você reconheceu que eu amo, você reconheceu que eu tenho fé, que eu tenho amor. Aí quando ele pula para o outro, pois bem, aqui, irmãos, mudou a vida de Filemon naquele momento ali. Eu imagino sentando na cadeira, eu não estou acreditando que eu estou lendo. Isso não está acontecendo comigo, né? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, de te ordenar o que convém. Por que Paulo tinha liberdade e autoridade de ordenar? Porque ele era um apóstolo.
Mas ordenar o que, Paulo? Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Eu não estou mandando, eu estou solicitando em nome do amor. Sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Olha, eu sou velho, eu estou prisioneiro, então eu estou te solicitando, Filemon. Filemon, presta atenção nessas palavras, presta atenção. Eu poderia te ordenar, mas nada ordenado funciona, nada mandado funciona. Sabe aquele sistema autoritário de mandar? Isso nunca funciona. Deus nunca ele te ordena. Deus ele nos orienta por meio do amor. Isso é maravilhoso. Aí entra no versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Aí ele falou, não, peraí. Filho não é a mesma pessoa que eu estou pensando, já viu isso? Tem uma pessoa reunindo lá no local, não é aquela mesma que eu estou pensando. Está reunindo conosco. Não é a mesma. Não é quem eu estou pensando. Mas sim, é. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Irmãos, eu imagino o conflito dentro de Filemão agora. O amor que ele tinha, mas aquele ressentimento que ele estava no coração. Sabe? E Deus pôs Filemão à prova agora. Deus vai nos botar à prova, mais cedo ou mais tarde, para ver se nós amamos mesmo. E ele fala, olha, solicito-te, mas aí eu imagino o Filemão questionando ele, será que é o mesmo? Que tem vários escravos, tem várias pessoas com o nome Onésimo, mas era o mesmo. E Paulo fala, filho, que gerei entre algemas. O que é gerar? Quando você prega o evangelho para uma pessoa que não creu no Senhor, você gerou a pessoa. Entendeu? Quando uma pessoa não creu em Jesus, quando ela ainda não foi salva, quando alguém prega o evangelho para ela, você gerou aquela pessoa. Lembra quando Jesus falou com Nicodemos, em João capítulo 3? Se não nascer do alto, nascer do Espírito. Então, nascer do Espírito é gerar filho para Deus. Então, Paulo pregou o evangelho para Onésimo, Onésimo se arrependeu, Onésimo confessou os pecados ao Senhor, teve comunhão com Paulo e Paulo gerou Onésimo. Agora Paulo tinha um filho, entre vários outros, chamado Onésimo. Aí Paulo fala, eu solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Lembra que Onésimo era útil, o nome útil e proveitoso. Mas útil e proveitoso onde? Na escravidão. Eu e você éramos úteis sim, meu irmão. Éramos úteis aonde? Na escravidão do pecado. Nós éramos proveitosos no pecado. Certo? Então Deus agora te tira do pecado e fala, agora você vai ser útil em outro lugar. Era o que Paulo estava falando com Filemão. Filemão, ele foi útil em um item, numa área, numa parte. Agora ele não vai ser útil mais nessa parte, ele vai ser útil em outra parte. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Estávamos no império das trevas, onde servíamos ao príncipe das trevas. Mas ele nos libertou e ele nos incluiu na igreja. Aleluia! Agora, continuando aqui. Ele antes, esquece o passado, Filemão. Ele antes te foi inútil. Inútil por quê? Ele te defraudou. Aí ele se tornou inútil para você. Enquanto ele estava te servindo como escravo, ele era útil também, não era? Mas porque ele te defrauda, ele se tornou inútil. E é assim que nós somos às vezes. Quando a pessoa está bem com você, faz para você. Quando o esposinho ajuda você, lava a vasilha, lava a pia. Ele é útil. Depois, quando não lava, é inútil. Quando pisa na bola, aí se tornou um inútil, não é verdade? Na esfera humana acontece isso. É útil só quando nos serve. Agora, quando não nos serve, do jeito que nós queremos, é um inútil. Oh, Senhor Jesus.
Rodrigo já riu ali. Não sei por que ele riu. Então, irmãos, é isso. Paulo estava dando um alinhamento de Filemão também. Tá certo, Filemão, ele te foi útil, não foi? Quando ele te servia como escravo. Agora, quando ele pisou na bola com você, para você ele se tornou agora inútil. Mas agora eu mando outro recado para você. Agora ele é útil de novo. Oh, Senhor Jesus, que maravilha isso aqui. Te foi útil, te foi inútil. Agora, porém, é útil a ti e a mim. Olha, não somente para você, Filemão, que ganhou um presente, eu também ganhei um presente. Paulo falando de Onésimo. Cada pessoa que o Senhor salva, cada pessoa que o Senhor inclui na vida da igreja, é um presente para o Senhor e para nós. Olha o presente do seu lado aí. Vira para o lado e olha o seu presente que Deus deu aí para a igreja. Que maravilha, né, para a sua vida. Versículo 12. Aí tá bom. Mas até aqui, irmãos, ou seja, até aqui está tudo tranquilo, porque Onésimo ainda estava lá em Roma. E Filemão em Colossos. Beleza, até aí tudo bem. Dá para levar mais ou menos a situação. Agora Paulo fala no versículo 12. Eu te envio de volta. Irmãos. Espera aí, Paulo. Paulo, tá tudo bem. Beleza, entendi o recado, entendi. Mas fica por aí. Eu não quero mais conversar, eu não quero muita comunhão. Manda para o grupo 2, manda para o grupo 1, do GFCM. Ou para o 3. Eu não quero muito. Vai mandar para aqui? Não. Senhor Jesus. Aí eu te envio de volta em pessoa. Aí Paulo fala, Filemão, eu estou te enviando ele de volta em pessoa. Daqui uns dias ele está chegando aí. Com mala e cuia. Então a coisa, ele está chegando não como escravo, mas como servo. Oh, Senhor, irmãos, que maravilha isso aqui, eu amo isso aqui. Quero dizer, o meu próprio coração, olha como que Paulo considerava Onésimo. O coração de Paulo estava com Onésimo. Paulo reconheceu quem era Onésimo, Paulo se compadeceu de Onésimo, Paulo teve empatia de Onésimo a ponto de depositar o coração dele em Onésimo. Irmãos, o que é isso? Se isso não é o amor de Deus, me mostra o que é. Continuando para eu terminar aqui, eu queria conservá-lo comigo mesmo. Aí eu imagino Onésimo e Filemão falando, então conserva, Paulo. Tá certo. A esposinha está escutando a carta, né? A esposa vai dar uma opinião forte, né? Áfia. Não, Filemão. Escreve para ele de volta. O mesmo que trouxe a carta, leva. O mesmo que trouxe uma carta, leva uma sua para ele. Falou, não, beleza, conserva com você. Porque as mulheres, elas tomam mais sentimento. Certo? As mulheres tomam mais sentimento de rancor, perdão da palavra. Perdão, as mulheres elas se sentem mais ofendidas. Por isso que você vê mais intriga entre mulheres do que entre homens. Aleluia? Não, né? Jesus é o Senhor. Por isso que Deus, mas também, uma boa notícia, mas por que você pensa também que as mulheres são mais sensíveis ao Espírito? É para isso. É para tratar com isso, não é verdade? Os homens são mais duros ao Espírito. É mais, para converter um homem, meu irmão. Tivemos uma reunião dos varões aqui há 2 semanas atrás, foi uma dificuldade de convidar alguns, né? Hoje vai ter das irmãs 17 horas. Irmãos, nós estamos com medo dessas cadeiras, não dá. O que é isso? Sensível ao Espírito. Mas também, cuida das irmãzinhas, por favor, cuida do seu coração. Porque as mulheres, elas guardam mais ressentimento. Vê numa discussão entre esposa e esposo, quem que guarda mais? Quem que fica mais falando sobre aquilo? Entendeu? Jesus é o Senhor. Amém? Então a Áfia falou, Paulo, Onésimo, Filemão, o mesmo que trouxe a carta leva a sua. Fica por aí. Eu imagino ela dando conselho para ele, viu filho? O sentimento é meu, irmãos, não está escrito aqui, mas eu estou passeando na Bíblia. Para que você possa entender o encargo.
Eu queria conservá-lo comigo mesmo para em teu lugar me servir. Oh. Aí Paulo falou assim, Onésimo, agora Paulo está querendo colocar Onésimo no mesmo patamar que eu, no mesmo lugar que eu. Antes eu servia Paulo, agora o que Paulo quer? Colocar Onésimo no meu lugar. Paulo estava mostrando, irmãos, que no viver orgânico, não religioso, orgânico, no viver orgânico da igreja, Vaninha, nós somos todos iguais. No viver orgânico, não religioso. No viver religioso você vai ver muitas posições, muitos escalões, certo? Agora, no viver orgânico da igreja, nós somos todos iguais. Versículo 14. Nada, porém, quis fazer. Olha o respeito de Paulo para com Filemon, Vanusa. Porque Paulo sabia que ele, como Senhor, ainda tinha direito sobre Onésimo. E Paulo falou, eu não quero ultrapassar os limites. Eu não quero ultrapassar as barreiras. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. O que Paulo estava falando? Filemon, se você aprovar, eu envio Onésimo de volta. E aí? Qual é a resposta? Para que a tua vontade, a tua bondade, não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Versículo 15. Pois acredito que ele, Onésimo, veio a ser afastado de ti, isso é por pouco tempo, a fim de que o recebas para... O que Paulo estava falando com Filemon? O que receber para sempre? Eles vão viver para sempre? Olha que maravilha isso. Nesta vida que nós estamos vivendo hoje, nós vamos passar. Mas tem um lugar que nós conhecemos como o reino eterno, de nosso amado Senhor, que nós vamos viver juntos para sempre, meu irmão. Então, o que Paulo está falando com Filemon? Filemon, Onésimo vai com você até para o reino. Ele vai viver com você para sempre. É isso que é viver para sempre, no reino. Aí Filemon, esse Paulo está pegando, né? Aí versículo 16. Não como escravo. Filemon, não confunda as coisas. Não, agora ele já não é mais o seu escravo. Talvez ele vai chegar e você vai querer descer o chicote nele. Calma. Ele já não é mais um escravo. Antes, muito acima de escravo. Como irmão caríssimo. Agora veja, alguém que era chamado de escravo, antes, é chamado de irmão caríssimo. Você é um irmão caríssimo, viu? Fala com o irmão que está do seu lado, você é um irmão caríssimo. E com... Cadê? E com maior razão, é caríssimo, especialmente para mim. E com maior razão de ti, quer na carne... O que quer dizer isso, quer na carne, quer no Senhor? Paulo estava falando, presta atenção. Quer na carne é o viver humano, o viver de pessoa. Aí Paulo estava falando, Filemon, talvez você vai confundir as coisas, que no Senhor, talvez você o receba como irmão, mas na carne você vai ainda tratá-lo como um escravo. Então, seja no Senhor, seja na esfera espiritual, na esfera do viver de reuniões, seja na esfera de comunhão, ou seja na rua quando você o encontrá-lo, ele é irmão caríssimo. Viver, quer na carne, quer no Senhor, ou seja, quer na igreja, ou quer no trabalho, ou quer no viver diário, é seu irmão caríssimo. Não há distinção. Aí, continuando, se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o. Olha, Filemon, se me consideras companheiro, recebe-o. Recebe Onésimo, como se fosse a mim mesmo. O maior apóstolo da Bíblia se colocou no lugar de um escravo.
recebe como a mim mesmo. Isso aqui me lembra Mateus 10, 40. Rapidinho comigo que eu tenho que concluir aqui. Mateus 10, 40. Mateus capítulo 10, versículo 40. Esse aí, quem recebe, recebe a mim mesmo. Quem vos recebe, recebe a mim mesmo, não é isso? Mateus 10, 40. Quem vos recebe, a mim. Você sabe quando você recebe os irmãos na sua casa? Quem que você está recebendo? O próprio Senhor. Quem vos recebe, recebe a mim mesmo. A mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter do justo, receberá o galardão do justo. Então, irmãos, quem recebe, recebe o Senhor. Se você recebe um irmão na sua casa para uma comunhão, você está recebendo o próprio Senhor. É maravilhoso, não é isso? Isso é louvável. Então, voltando, versículo 18, Paulo fala, recebe como a mim mesmo, e se algum dano te fez, peraí, se? Eu imagino Filemão, peraí Paulo, se? Não estou entendendo isso aí. Se algum dano, é claro que houve o dano. Mas esse se aqui, Paulo não estava se referindo ao acontecido material. Paulo estava falando ao sentimento de Filemão. Porque é o seguinte, o dano ocorreu. Mas o que Paulo queria falar? Se no seu coração você ainda guarda isso, se no seu coração você ainda está revirando isso, se no seu coração você ainda está removendo isso, se ele te deve, ou seja, se no seu coração você está ainda, lança tudo em minha conta. Senhor Jesus. Eu lembrei também de João, não vamos abrir por causa do tempo, já vou concluir. João 19:30. Quando Jesus na cruz, passaram-se as 6 horas, certo? Aí o Senhor, nas últimas palavras do Senhor foi o seguinte, está consumado, está pago, está feito. Nós devíamos, irmãos, para Deus, uma conta impagável. Aí o Senhor, diante de Deus, Ele vem como homem na função de, eu vou pagar a conta deles. Lança na minha conta, por isso que agora você entende Isaías 53. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele tomou o castigo, ele pagou o preço. E Paulo estava aqui falando da mesma forma. Se ele te deve, lança na minha conta que eu pago. Quem de nós teria coragem de falar isso? Lança na minha conta que eu pago. Versículo 19. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Paulo antes citava as cartas, filha, e alguém escrevia. Agora essa Filemão, de próprio punho. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei. O que é isso, irmão? É o amor de Deus na vida de uma pessoa. É o amor de Deus se expressando, emanando como um rio de dentro do ser de Paulo, alcançando a Onésimo, a Filemão e a todos que estavam em volta. Eu pago. Você tem coragem de falar isso? Pensa naquela pessoa que te magoou. Você tem coragem de falar para Deus, Senhor, eu pago a conta dela? Em questão do pecado, ninguém tem condição de pagar por ninguém. O único que pagou foi o Senhor. Mas você teria coragem de assumir uma responsabilidade por ela? Não teria, eu não teria. Aí ele fala, olha, eu te pagarei para não te alegar, Paulo falando a Filemão, que tu me deves até a ti mesmo.
Você não me deve nada. Você me deve você. O que Paulo queria dizer? Porque foi por meu intermédio que a palavra chegou a você e Deus te tirou do lago de fogo. Você me deve a você mesmo. Você me deve a ti mesmo. Versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração. E terminando, ele fala: certo como estou da tua obediência. Paulo falou: eu tenho certeza que você vai aceitar. Paulo falou: eu tenho certeza que você vai aceitar receber aquele irmão e aquela irmã. Tenho certeza que você vai perdoar. Eu tenho certeza que você vai pedir perdão. Irmãos, vamos tratar as nossas dificuldades. Vamos tratar as nossas pendências. Vamos tratar o que nós precisamos tratar hoje. Amém? E ele termina, ele fala: sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada. Paulo falou: olha, eu ainda tenho esperança de ir visitar vocês em Colossos. Mas ele não foi. Ele não foi. Prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído a liberdade, ou seja, eu posso ver vocês. Saúdam-te Epáfras, que estava com Paulo, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, que era o João Marcos, Aristarco, que era o que levou as cartas de Colossos aos Colossenses e aos Efésios, Demas, que lá na frente abandonou Paulo, Lucas, que era um médico que cuidava de Paulo, meus cooperadores. Aí ele fecha. A mesma palavra que ele começa, ele fecha: a graça. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Esta é uma carta de amor. Essa é uma carta que nos ensina, irmãos, que nós não podemos desistir de ninguém. Todos são preciosos para o Senhor. Todos são importantes para Ele. Amém? Jesus é o Senhor. Se alguém quiser compartilhar diretamente, por causa do tempo, tá? Os irmãos podem ficar do seu lugar mesmo, pode compartilhar. Não precisa vir específico aqui na frente não. Amém?